Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 institui o Código Civil, alterado pela Lei nº 15.068, de 2024. Título 4. Da prescrição e da decadência. Capítulo 1. Da prescrição. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Artigo 194, revogado pela Lei nº 11.280, de 2006, artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição, 1. Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, 2. Entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, 3. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição, 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3, 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios, 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição, 1. Pendendo condição suspensiva, 2. Não estando vencido o prazo, 3. Pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, 1. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente, 3. Por protesto cambial, 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. Parágrafo 1. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206.
Prescreve, parágrafo 1. Em um ano, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado prazo, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 4. A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3. Em 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. A pretensão de reparação civil. 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo, para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação. 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5. Em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Artigo 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no artigo 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Capítulo 2. Da decadência. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso 1. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 19 Martins.